eu quero tocar com vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, sobre a Copa Sul-Americana, que vai ter o seu sorteio das oitavas de final, agora na quarta-feira, às 13 horas, em Luque, no Paraguai. E neste sorteio, o Fortaleza vai conhecer um dos adversários, um dos possíveis adversários que vai sair de um dos 8 confrontos que vamos ter de playoffs aí da Sul-Americana. Playoffs que vão definir quem vai continuar na próxima temporada aí, na próxima fase da competição. São 8 equipes que foram os segundos colocados aí dos seus grupos na Copa Sul-Americana, e também 8 equipes que caíram da Libertadores de América. Então, os playoffs vão decidir quem vai continuar. Portanto, no sorteio que vai acontecer, o Fortaleza não vai conhecer, evidentemente, o seu próximo adversário, vai conhecer o confronto de onde sairá o seu próximo adversário. Este vídeo é para nós falarmos sobre estes confrontos, né? São 8, como eu disse, 8 confrontos. Em qual deles ali o Fortaleza teria a maior facilidade, né? Com qual adversário? Quais são, em teoria, os adversários mais fáceis para o Fortaleza e os mais complicados também? Tem confronto que tem um adversário muito forte contra um outro bastante modesto, né? Contudo, não dá pra gente definir que esse confronto possa ser o mais interessante, por quê? Porque pode ser que se classifique a equipe muito mais forte aí, né? A equipe mais modesta, mais frágil tecnicamente, ela pode perfeitamente ficar pelo caminho. Então, quais seriam os confrontos aqui mais interessantes para você, torcedor e torcedora do Fortaleza, ficar de olho amanhã no sorteio das oitavas de final? Vamos lá. Eu fiz uma divisão aqui em 3 graus de dificuldades. No primeiro grau, eu coloquei aqueles confrontos que, em teoria, seriam mais tranquilos para o Fortaleza. No segundo grupo aqui, eu coloquei 2 confrontos que, na minha opinião, colocam um grau de dificuldade mediano. Não é tão simples, mas também não é tão complicado. E o terceiro grupo, evidentemente, eu coloquei aqui 3 confrontos que, na minha opinião, são bem difíceis. Embora, na minha opinião também, o Fortaleza pode perfeitamente conseguir passar por quaisquer equipes da próxima etapa aí da Copa Sul-Americana. Mas eu fiz essa divisão, lembrando que o Fortaleza também não vem apresentando um desempenho tão bom na Copa Sul-Americana, notadamente nesses 2 últimos jogos, né? E acho que isso também é um pouco de reflexo, né? Em relação a este futebol irregular que o Leão tem apresentado na própria temporada, né? O Fortaleza não tem conseguido ter uma regularidade em alta. O Fortaleza tem praticado alguns altos e alguns baixos, né? Quanto o Mérida deixou ali uma imagem muito negativa, né, naquela derrota para a equipe venezuelana lá na Venezuela, e depois conseguiu vencer o Palestino, mas também não deixou uma imagem tão boa no jogo, ou seja, não praticou um futebol tão interessante como vinha praticando no começo da Copa Sul-Americana. Claro que a gente espera que a equipe melhore, que a equipe tenha uma evolução. A equipe já mostrou que tem potencial para, de uma hora a outra, conseguir jogar muita bola. Ocorre também que alguns adversários que também não estão tão bem, eles podem perfeitamente se recuperar. De tal sorte que importa muito que o Fortaleza pegue um adversário na próxima etapa que não tem jogado tão bem. Então vamos aos confrontos aqui. No grau de dificuldades, né, um grau de facilidade, dos jogos mais tranquilos, aqueles adversários que para mim poderiam ser bem legais aí, eu coloco o seguinte: primeiro confronto, Colo-Colo contra o América Mineiro. O Colo-Colo, gente, é uma equipe que está muito mal treinada, muito problema, um aproveitamento complicado dos jogadores da base, muita rebelião entre os jogadores da base, não rebelião, mas revolta, né? Enfim, a torcida não está muito de boa, né? Também com os dirigentes. O Colo-Colo vem mandando muito mal, tem piorado aí de um ano para outro, e na verdade, gente, o sucesso do Colo-Colo nas 2 últimas temporadas apenas disfarçou alguns problemas muito profundos que o clube vem enfrentando, problemas estruturais, problemas seríssimos. Só que isso está respingando neste momento dentro de campo, está atrapalhando a equipe do Cacique Chileno, né? E assim, impedindo com que a equipe jogue um pouco mais. Por outro lado, o que falar do América Mineiro, que é uma equipe que também não está nada bem, é uma das equipes que hoje luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, é uma das piores equipes hoje no Brasileirão, né? Então, acho que nesse confronto aí poderia sair um bom adversário para o Fortaleza. Tanto o Colo-Colo hoje como o América seria interessante. O Colo-Colo, inclusive, que tem gerado aí uma certa rivalidade com o Fortaleza, seria interessante poder vencer novamente o Colo-Colo. Tenho para mim que o Fortaleza não perderia do Colo-Colo. E acho também que pode perfeitamente eliminar o América Mineiro, caso seja o Coelho o próximo adversário do Leão na próxima etapa aí da Sul-Americana. Este confronto, portanto, se o Fortaleza pegar um adversário deste confronto, eu acho que está bem ok. O outro, para mim, é o Sport Cristal contra o Emelec. Os times peruanos têm apresentado uma certa evolução, têm melhorado.
os gigantes do futebol peruano entravam nas competições da Sul-Americana apenas para, assim, fazerem figura, né? Porque não conseguiam ganhar nada, ficavam inúmeras partidas sem vencer. O Aliança Lima ficou muitos anos sem conseguir uma vitória na Copa Libertadores, né, também. Então, não vem bem. Só que nessa temporada apresentaram uma certa reação. Para mim é paradoxal, porque a organização do futebol peruano não tem ajudado em nada os clubes hoje do Peru. Em nada. É muito longe disso. E justamente quando a temporada indicava que as coisas seriam ainda piores, os gigantes do futebol peruano melhoraram. Foi por causa disso que o Cristal conseguiu cair da Copa Libertadores, mais ou menos ir para a Copa Sul-Americana, porque no passado nem isso aconteceria, seria o último colocado do seu grupo. O Cristal, contudo, é um time que não tem esse potencial todo hoje de conseguir assustar o Fortaleza. Quando trabalha no campo de ataque, a equipe tem muita dificuldade para fazer gols. Né? As variações de jogo ali no campo de ataque são das piores possíveis. E o técnico é o Thiago Nunes, é um técnico que aqui no Brasil é tido como técnico ofensivo, mas que na verdade está muito longe disso, né? Na minha opinião, é um técnico que tem dificuldade para gerar esse jogo ofensivo das suas equipes e, ao mesmo tempo, é um técnico que tem dificuldade também para gerar esse jogo aí mais defensivo. Então, o Sport Cristal, que foi treinado pelo Thiago, é uma equipe hoje bem irregular, acho que já está no limite e seria um adversário que poderia ser vencido tranquilamente pelo Fortaleza. Quanto ao seu adversário aí, que é o Emelec é um time gigante do futebol equatoriano, só que não vem muito bem, né? Há muitas divergências ali internas, né? Na interna do clube, sobre contratações, ninguém sabe direito o que contrata, jogadores que chegam que são super valorizados, jogadores que são bons, que às vezes são negociados pelo clube, está muito complicado, e isso está também respingando dentro de campo, e o Emelec para mim hoje é um adversário muito fragilizado. O seu aspecto, assim, o seu jogo defensivo é um jogo muito falho, é uma equipe que permite muito trabalho pelos lados do campo para os seus adversários. Enfim, o Emelec hoje é um adversário que também seria, na minha opinião, facilmente derrotado pelo Fortaleza. Isso em teoria. Então, tanto o Emelec como o Sport Cristal também seriam adversários legais aí para o Fortaleza pegar. No Nublense contra a equipe do Audax Italiano. Esse jogo aí seria o ideal, pegar um adversário deste confronto. Por quê? Não que sejam piores do que os outros que eu já destaquei aqui, mas eu acho que o encaixe de jogo dessas duas equipes favorece muito o jogo do Fortaleza. São duas equipes que gostam de agredir, não são equipes que ficam presas no seu campo de defesa. Tanto o Audax como a equipe do Nublense são equipes que gostam do jogo mais ofensivo, né? Só que, na minha opinião, são equipes que têm dificuldade para apresentar uma recomposição defensiva à altura daquilo que elas pretendem. Então, para mim, é um tipo de adversário que faz muito bem para o Fortaleza. O Fortaleza tem condição de ganhar mesmo fora de casa. Por quê? Porque o encaixe do jogo dessas duas equipes favorece muito esse jogo de contragolpe do Fortaleza. Então, desses três confrontos, acho que se sair qualquer adversário do Fortaleza desses confrontos, para mim, tá tudo muito tranquilo, tá? Principalmente se for de Nublense contra a equipe do Audax Italiano. Dois confrontos que para mim colocam dificuldades médias aí, né? Barcelona contra a equipe do Estudiantes pode assustar. Barcelona é o maior gigante do futebol ali do Equador, mas também não está tão bem no momento, né? Ao contrário do que acontecia 3 anos atrás, que tudo funcionava para o Barcelona, as coisas não estão funcionando mais. Hoje até que as ações da gestão não são tão ruins como há 2 anos atrás, mas as coisas não estão funcionando para o Barcelona, não estão dando certo, né? E também a equipe do Estudiantes não é mais aquela equipe que eliminou o Fortaleza da Libertadores, já mudou muita coisa, perdeu muitos jogadores interessantes, perdeu também o próprio técnico, né, que na minha opinião é o que tinha de menos interessante no Estudiantes, né? Tem um bom time sim, mas é um time de altos e baixos. Acho que dá perfeitamente para o Fortaleza passar por uma equipe ou outra, aí deixa confronto. O próximo confronto aqui que eu coloco como mediano pode surpreender vocês, né? Porque ele envolve um time do Peru, que é o Universitário de Lima, né? Laú Peruana, que também naquela perspectiva, né? Clubes gigantes do Peru melhoraram, mas não melhoraram tanto assim. É um time que tem muito bom meio de campo, né? Mas é um time que tem muita dificuldade para trabalhar a proteção pelo setor, pelo corredor lateral, né? Tanto direito quanto corredor lateral esquerdo. É uma equipe que também trabalha de forma muito ofensiva e permite muitos contragolpes para os seus adversários. Só que o Universitário de Lima vai jogar contra o Corinthians, né? O confronto é Corinthians contra o Universitário de Lima. E sinceramente, gente, pelo que o Corinthians está jogando hoje, pela desorganização tática do Corinthians, eu coloco hoje o Corinthians como adversário que o Fortaleza pode perfeitamente vencer. Evidentemente que não é tão tranquilo assim, razão porque eu coloquei aqui como um grupo, né? Um confronto complicado, né? De dificuldade média, mas eu acho que o Fortaleza tem condição sim de vencer tanto o Universitário de Lima como o Corinthians. Seria difícil? Seria, mas dá para vencer sim o Corinthians. O Corinthians hoje tem muito nome, tem um grande elenco, mas não tem um trabalho técnico interessante não.
Não tem. O Corinthians hoje não está jogando mais do que o Fortaleza, tá? 3 confrontos que eu considero difíceis, né? O primeiro deles envolve o Patronato de Paraná contra o Botafogo. E evidentemente que não é por causa do patrono, né? A equipe de Paraná, o que tem de muito interessante aí é a cidade de Paraná, lá entre rios, né? Então, se passar o Patronato, o Fortaleza vai ter neste adversário um adversário tranquilo e vai oferecer para os seus torcedores uma viagem para uma cidade belíssima, gente. Uma cidade muito bonita, a cidade de Paraná. Belíssima. Vale a pena conhecer essa bela cidade de Entre Rios, né? Agora, eu acho que o confronto aqui é complicado porque envolve o Botafogo. Na minha opinião, o Botafogo é favorito para passar pelo Patrone. E aí, pegar o Botafogo nas oitavas de final é uma pedreira. O Botafogo hoje não é à toa que está na liderança do Campeonato Brasileiro. Está jogando muita bola. Então seria realmente um confronto dificílimo para mim, na minha opinião, para o Fortaleza ter neste momento aí contra o Botafogo. Independiente Medellín contra a equipe do São Lourenço. São Lourenço de novo. O São Lourenço melhorou, gente. Quando precisou ali no último jogo mostrar o poder da sua camisa, a força da sua camisa, a equipe conseguiu mostrar. É complicado porque todo mundo dava o São Lourenço como eliminado da Copa Sul-Americana e no último round, evidentemente com a ajuda do Fortaleza, que ganhou o Palestino, a equipe do São Lourenço conseguiu passar. Mas o São Lourenço fez sua parte, né? No fim das contas, o time grande passou, né? Então, é um gigante do futebol argentino. Acho que o Fortaleza tem condição de vencer. Venceu, inclusive, né? Já venceu, não tem nenhum problema. Agora, é bom não encarar tanto assim uma equipe como o São Lourenço. Outro adversário é o Dinho, que é um time aí... assim, que é um time muito perigoso, gente. Pode dar muito errado para o Fortaleza nesse jogo e pode dar muito certo. O Fortaleza pode eliminar o Dinho com 2 vitórias, aí, até com certa facilidade. Mas pode também se complicar contra essa equipe, que é muito boa, essa equipe do Dinho. Não muito boa porque, taticamente, é uma equipe relevante. Muito boa porque tem alguns jogadores que estão fazendo muita diferença. Né? Então, é um time perigoso, é bom fugir do confronto contra esse time que é maluco, né? Tudo pode acontecer contra o Independiente de Medellín. Então, é melhor fugir do Dinho e também do São Lourenço, se possível for, né? Para finalizar, eu vou falar para vocês agora do confronto mais complicado, na minha opinião, para o Fortaleza aí, né? E o torcedor do Fortaleza já tá pensando, né? Então nós vamos pegar um time desse confronto aí, né? Calma, né? Então, da mesma forma que no Blance contra a equipe do Audax seria, enfim, um confronto legal para o Fortaleza pegar qualquer um desses adversários, neste confronto aqui, Libertad contra a equipe do Tigre, para mim, é complicado para o Fortaleza pegar qualquer um desses times aí. Se pegar o Tigre, ainda vai lá. Por quê? Porque o Tigre é um time que ganhou, perdeu muitos bons jogadores, né? Taticamente continua muito forte, mas é uma equipe hoje muito mais fragilizada tecnicamente em relação ao que era a temporada passada. Ainda assim, é um time muito aguerrido, é um time também muito parecido com o Dinho, que tudo pode se esperar numa equipe como o Tigre. Contudo, eu acho que nesse confronto aí deve passar o Libertad. E o Libertad, gente, pra mim, ainda é o melhor time do futebol paraguaio. Tá? Já tem uma temporada, 2 temporadas, 3 temporadas. Essa equipe vendeu muito caro a sua eliminação ali da Libertadores de América. Estava num grupo dificílimo que envolvia o Atlético Mineiro, envolvia a equipe do Atlético Paranaense, fez confrontos fantásticos contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Mineiro também, né? Venceu o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, empatou contra o Galo fora de casa, nos seus domínios, né? E venceu em Belo Horizonte. Uma equipe muito interessante, taticamente é uma das mais relevantes que temos hoje no futebol da América do Sul, muito forte na defesa. Para mim, o Libertad cai da Libertadores e entra no Sul-Americano como um dos favoritos para conquistar este torneio. Razão por quê? Importa muito que o Fortaleza fuja do Libertad. Se for possível, vamos torcer para que o Leão não caia nesse confronto, porque se deste confronto sair o Libertad, a coisa pode realmente se complicar muito para o Fortaleza. O Fortaleza que já foi também eliminado de Libertadores, no caso aí, prévia da Libertadores, para o outro time paraguaio, no caso o Cerro Porteño. Então tá aí, minha gente, confrontos mais tranquilos. Colo-Colo contra o América Mineiro, Cristal contra o Emelec, Nublense contra a equipe do Audax italiano. Confrontos de dificuldades medianas aí, né? Barcelona do Equador contra Estudiantes de La Plata, Corinthians contra Universitário de Lima. Confrontos mais complicados. Patronato de Paraná contra Botafogo, Independiente de Medellín, Udin contra a equipe do São Lourenço e o mais complicado de todos, Libertad do Paraguai contra a equipe do Tigre. Torçamos, portanto, para que o Fortaleza pegue um time do primeiro aí, grupinho que eu coloquei aqui, que é o grupo dos fáceis, né? E que esperemos que seja um time do confronto entre Nublense e Audax italiano, tá bom, meus amigos? É isso.